Ô Perrone, em São Paulo, o Corinthians, a notícia é a seguinte, informação do jornalista Vene Casagrande, que é muito bem informado, o Cuiabá ainda não assinou a rescisão de contrato do Ranielli, porque o Corinthians, adivinha, atrasou o pagamento da primeira parcela, de 800 mil euros, equivalente a 4,2 milhões de reais. No BID, eles seguem no Cuiabá. E tem mais coisa, né? O Corinthians está com dificuldades para inscrever seus jogadores para o campeonato que começa no fim de semana. Então, assim, um pouco antes da gente começar a live, eu até mandei a mensagem, né, para uma pessoa ali no Corinthians para saber dessa situação do Ranieri, mas não tinha me respondido ainda. Então, eu penso assim, ó, o Augusto, ele chega com uma grande bandeira da transparência. Esse tipo de notícia, ele precisa se posicionar rapidamente. Então, tem que chegar na hora e falar, não paguei, é por isso, aconteceu aquilo, ou paguei, olha, a situação do BID está assim. Eu acho, a partir do momento que ele bate muito, sempre é bom o clube ser transparente. Claro que tem as limitações do que você pode colocar, do que você não pode, a velocidade com que a informação pode ir para o site, mas a partir do momento que você coloca isso como uma grande bandeira, ou uma das grandes bandeiras da sua gestão, não pode ficar nada para trás. Né? Então, claro, aí às vezes o dirigente fala, pô, mas eu não vou ficar comentando tudo que sai e tal. Mas o bid, cara, você olha no bid e não tá, é bom eles se manifestarem. Então, eu acho que esse tipo de coisa começa a gerar preocupação no torcedor corintiano. Opa, o que está acontecendo? Então, espero que o Augusto tenha, a diretoria toda ali, tenha a sensibilidade de esclarecer isso o mais rápido possível. Ô, Alicia, mas não é só isso, não. Não é só o Ranieri, não. Ó, o Diego Palacios tá no bid, então beleza, pode jogar contra o Guarani. Agora, o Garro, Félix Torres, o Ranieri que a gente acabou de falar, nenhum foi registrado até agora para o jogo para poder jogar contra o Guarani no fim de semana. E tem essa questão agora que o Vene Casagrande e tal fala, não pagou ou não teria pago. O Corinthians está às voltas com essas questões nesse começo de ano, né? Ele está contratando o mundo, fazendo um mercado europeu, mas vez ou outra tem ou um não sei o quê, não sei quem não pagou, se não vou liberar. O Corinthians tem um problema, para além dos seus problemas dentro de campo, de conseguir recuperar e voltar a vencer, voltar a conquistar títulos, o Corinthians precisa reconquistar a sua reputação no mercado. Né? Quando a gente fala de contratação de jogador, tem aqueles times para os quais os jogadores querem ir mais ou menos, e isso passa por, obviamente, por torcida, chance de ganhar título, e passa por estabilidade, um lugar onde você sabe que você vai receber salário em dia, né? Você vai ter boas condições de treinamento, não vai mudar de técnico a cada 5 semanas, tudo isso pesa. E quando você vai atuar no mercado, você é um time que vai atrás de contratações, você precisa ser reconhecido como bom pagador. Né? Eu sempre falo isso aqui, todo mundo, ninguém quer ter o nome sujo, né? Isso dificulta você fazer suas compras, e no caso do Corinthians, o recurso do parcelamento dos direitos federativos, né, de parcelar o pagamento aos outros clubes, ele é necessário. O Corinthians não tem dinheiro em caixa para fazer muitos desses pagamentos à vista. Então, para você conseguir fazer negócio com o clube, você precisa ter a credibilidade que você vai pagar. E como o Perrone colocou, o presidente chega com essa bandeira, né, de reconstruir o que o Duílio deixou para trás. E aí, quando ele começa, na primeira semana, na semana anterior ao início do campeonato, a ter esse tipo de notícia aparecendo esse tipo de notícia sendo divulgada, ele precisa imediatamente se colocar, né? Precisa primeiro que esse tipo de coisa não aconteça, né? E sabe-se lá por que aconteceu, dá explicações. Porque o Corinthians começa um ano praticamente do mesmo jeito que terminou a última gestão, enrolado, né, sem transparência, sem pagar as suas contas devidas pelo que está sendo noticiado. Então, não adianta você sair comprando, né, sair fazendo um monte de contratações e não só não acertar as contas, como não pagar as suas contas. Então, muito pior do que não contratar é contratar e não pagar. Né? Então, o Corinthians precisa tomar muito cuidado, essa gestão precisa se posicionar e vir com essa transparência para explicar o que está acontecendo, porque tudo que apareceu de notícia do Corinthians desde o começo do ano em relação a contratações passa por algum tipo de
de divergência entre o que foi dito pelo Corinthians e o que é dito pelos clubes que estão do outro lado. Então, né, a gente teve essa questão com o PSG de não vai agora, vai depois, e aí, né, quando o Corinthians diz uma coisa e o clube do outro lado diz outra, é importante que a gente entenda onde está a verdade nessa história e o que está acontecendo no Corinthians, né, que vale dizer, é um clube que está envolvido até em caso de espionagem. Então, é bem complicado, é um início de ano turbulento que o Corinthians certamente não precisa. E tem o campeonato para começar no fim de semana, Júlio, e tem um time para novo, praticamente, que o Mano vai ter que colocar em campo, e as voltas com essas questões de grana, fora de campo, tem a questão do Moscardo, que se ele não for, é uma grana que o Corinthians não ganha também, e imagino que estivesse contando com ela, sobretudo por causa do mercado absurdo, caríssimo que está fazendo. E aí? Estava no mudo aqui. Sim, e o estadual a gente sabe que pode atrapalhar nesse aspecto, né? Se você começa tropeçando muito, se começa falhando demais, os resultados acabam afetando e trazendo, ampliando problemas, né? Os resultados ampliam esse tipo de discussão, esse tipo de problema, em vez de abafar um pouquinho. Acho só, Tirone, que essas questões que estão afastadas do elenco atual, né? Outra coisa é se os jogadores atuais não estiverem recebendo salário, mas não conseguiu inscrever não sei quem, não conseguiu pagar a dívida tal e tal. Eu acho que o campo acaba ficando um pouquinho blindado em relação a isso. Não acho que o Mano e que outros jogadores do atual elenco se sintam afetados por esse tipo de notícia. Não sei nem se chega neles esse tipo de notícia. Outra coisa, repito, é se o time atual tiver aí com muitos atrasos e por aí vai. Mas, Tirone, teve time no ano passado que estava atrasando também salário e pagamento e ganhou o campeonato, não teve? Enfim, teve. Às vezes... Está atrasando até hoje. Então, às vezes essas coisas passam. Eu acho que o Mano deve estar bem ciente da importância desses primeiros jogos do Campeonato Paulista como determinantes para que ele tenha paz no trabalho dele. O estadual, por um clube como o Corinthians, ele é muito perigoso. Para alguns outros, nem tanto, mas para o Corinthians, especificamente nesse ano, o estadual ele é muito perigoso e tem alguns que sabem disso, né? O Lázaro sabe disso, o Silvinho sabe disso, tem alguns treinadores aí dos anos recentes que sabem bem como o estadual pode atrapalhar a tua vida. Muito bem, estamos chegando em 1.500 likes, mas não chegamos ainda, então queremos que você dê vamos ficar no programa, ficar no ar até chegar, hein? Eu só saio daqui quando... Ninguém sai daqui enquanto não chegar em 1.500 likes, essa é a meta. Se você não está gostando da gente, então você dê like aí que a gente vai embora mais cedo. Agora, Alicia, o Palmeiras anunciou o patrocínio do time feminino, 25 milhas, nada mal, hein? Isso é quase maior ou é parecido com alguns patrocínio master de times masculinos rivais. Então foi anunciado ontem isso aí. A Leila, não foi nem a Leila pessoalmente que falou, né? Foi um comunicado. Pois é o maior patrocínio de um clube feminino da América do Sul, é maior do que muitos clubes masculinos. Me chama muito a atenção, Tirone, que esse negócio tivesse tão engatilhado e não tenha sido anunciado, não tenha sido agilizado para que pudesse ser anunciado na coletiva da Leila, que, como a gente lembra, foi uma coletiva histórica realizada só para jornalistas mulheres. Teria sido um anúncio fantástico, né? Você poder contar. Claro, não é uma empresa da Leila, né? Lembrando que a Crefisa abriu mão da camisa do futebol feminino como uma maneira de aumentar as receitas de marketing do Palmeiras, já que tem aí o valor da camisa do masculino estagnado desde 2019, mas é uma grande notícia para o futebol feminino do Palmeiras, né? As palestrinas continuam jogando, continuam treinando em Vinhedo, não tem acesso à estrutura do masculino, né? A Leila deu algumas explicações nessa coletiva, né, usando-se muito do argumento de que não recebe nada pelos direitos de transmissão, então é difícil poder fazer mais pelo feminino. Agora entram 25 milhões, né? É um aumento significativo em relação ao ano passado. A Leila falou muito sobre empresas que não são tão idôneas entrando no futebol, fazendo ali uma referência velada
aos contratos gigantescos de Corinthians e até do Flamengo, que também passa a ter um patrocínio muito grande de casa de apostas para esse ano, e agora o Palmeiras também no futebol feminino associado a uma empresa ligada a apostas esportivas. Então, fica aí esse ponto, né? Hoje em dia, todos os clubes grandes têm essa relação com casas de apostas, o Palmeiras segue tendo agora através do futebol feminino, mas é um investimento que é necessário. O Palmeiras fez boas contratações para essa temporada, para o feminino, mas ainda há questões sérias na gestão da direção do futebol feminino, agora com uma nova treinadora, a Camila, que chega para assumir o futebol, e eu espero que isso seja, de fato, investido para melhorar as condições, porque vale lembrar, o Palmeiras tem o melhor trabalho de base do futebol masculino hoje do Brasil, né? Agora fez uma copinha ruim esse ano, mas vinha de um bicampeonato da copinha, uma série de jogadores, né, já vendidos ou importantes para o time principal, e não tem um time na copinha feminino. O Palmeiras não tem hoje um futebol de base feminino. A Leila prometeu que vai ter essa estrutura para o sub-20 e agora não tem mais a desculpa que não tem dinheiro. Então, é uma vitória muito importante para o futebol feminino do Palmeiras e acho que abre portas para o futebol feminino em geral de ser também um receptor dessa volúpia de investimento das casas de apostas, que já chegou forte no masculino, e que a gente tem muitas ressalvas em relação a essa chegada, mas é importante que essa injeção seja feita no futebol feminino para que essa evolução aconteça de maneira mais rápida e o Palmeiras deixe de ter esse argumento de que não faz mais porque não tem dinheiro, né? 25 milhões é muita grana. É uma notícia muito legal para o futebol feminino, se ele conseguir alavancar esse negócio, esse mercado ficar mais legal. E que notícia, que semana para o Palmeiras, né? A Leila vai lá dar uma entrevista histórica só para mulheres, anuncia que o Abel fica até 2025, fim de 2025, uma péssima notícia para todos os rivais, e agora anuncia esse patrocínio do feminino com 25 milhões. É um tapa na cara da sociedade, realmente, dos rivais. Essa grana toda do Palmeiras e a renovação do Abel, que passa a ser um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Olha que loucura esse negócio do Palmeiras. Bom, já vou agora fazer, Tirone, vou fazer um jabá rapidinho. Claro. Amanhã no nosso quadro Finanças do Esporte, no de primeira, amanhã, 11 horas, com o PVC e com a Domi, a gente vai falar sobre esse contrato do Abel, sobre a permanência do Abel, se assim, vale o que pesa, né? É um contrato que subiu significativamente, tem aí algumas notícias de que a gente está falando de 12 milhões de euros, né, para esses próximos 2 anos do Abel no Palmeiras, então a gente vai dissecar um pouquinho aí esse contrato e entender se realmente vale esse investimento todo que o Palmeiras fez no Abel. Boa. Coloca a minha opinião lá. Para mim, vale muito. O projeto do Palmeiras vencedor dos últimos anos tem nome e sobrenome, Abel Ferreira. Né? Sem ele, é uma estrutura que... Claro que a estrutura do Palmeiras é muito boa, mas sem a figura do Abel Ferreira e toda a sua equipe, não dá para acreditar que possa continuar ganhando tanto. Mas, enfim. Olha, lembra que eu falei, né? Se vocês querem que o programa termine logo, nos deem likes. Eu não sei se é uma boa ou má notícia pra gente. Chegamos em 1.500 likes, ninguém suporta mais a nossa presença aqui. Mas não terminou, porque a gente vai colocar na tela uma imagem e, por favor, vocês todos levantem-se em direção à Meca e passem a orar a partir de agora, porque tem uma imagem para vocês verem aí, por favor. Cadê? Aí. Por favor. Por que em direção à Meca? Vocês se emocionem aí, que essa é a camisa nova do São Paulo, que será oficialmente apresentada hoje numa coletiva às 6h30 da tarde. O São Paulo está com um novo patrocinador, novo fornecedor de material esportivo, que é a New Balance. Isso que eu ia falar, cadê o patrocinador, pô? O patrocinador deve ser anunciado hoje, que também é uma casa de apostas, a Superbet. Acho que vai ser anunciado junto com a camisa nova. Os valores não chegam nem perto dos valores do Corinthians, mas são maiores que os valores do feminino do Palmeiras. Mas, de qualquer forma, para o São Paulo é uma diferença bastante grande com relação ao que ele ganhava da patrocinadora anterior. Tá aí a nova camisa do São Paulo, o departamento de moda. Você gostou, Tirone? Você com seu lugar de fala isento, pois neutro.
Eu acho que Curtiu ela a deve ter algumas camisa? mudanças ainda, tem umas questões no Estatuto do São Paulo, que a camisa do São Paulo ela é imaculada, você não pode fazer muitas coisas diferentes. Eu acho que essas faixas vão ter que ser um pouco mais largas. Eu gostei, de modo geral, mas eu acho que eu tenho toque, e a única coisa que me pega um pouco é uma manga de cada cor. De Eu achei resto, eu legal, pô, foi gostei. o que eu achei mais legal. De Não. Foi resto, o eu que me chamou a gostei. atenção de cara. Sem Gostei, clubismo, gostei. Perrone. Fala aí, gostou ou não gostou? Sem clubismo. Não, Tire a camisa do não. clubismo. Eu achei a camisa muito bonita. Camisa muito bonita Aí, e assim, toda camisa sem patrocínio, não sei se vocês concordam, mas para mim sem patrocínio fica mais bonita, né? Que Ah, ela limpa e maravilhoso. tal. Agora, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o que você falou, Tirone. Pô, peraí, tá certo isso aqui? Uma manga de cada cor? Eu já sou mais tradicional aí, né? Ou as duas vermelhas ou as duas pretas ali embaixo. Eu também é a única coisa que eu Seus mudaria. velhos. Exato, É, exato. gente, vamos se isso, Aí fica aí libertar. pedindo like, seus é velhos. toque, Que é isso? é toque. Que é isso? Tradição, É, pô. é isso. Como eu falei, a camisa do São Paulo, para mudar a camisa do São Paulo é muito difícil. O estatuto é muito rígido, não pode fazer mudança. Você gostou, Alicia? Por favor, sem clubismo, hein? Gostei, gostei. Eu tô com o Júlio, especialmente numa camisa em que você não pode mexer muito, né? Que é uma camisa muito clássica do São Paulo. Pelo menos ter um toquezinho diferente, não um toque, o seu toque, mas um toque, um charme, né? De você ter ali um tchananã na camisa. Eu acho que essa manga de cada cor ornou, pena que ela vai, daqui a pouco a camisa tá toda. Pena não, gente. Patrocínio é muito bom, patrocínio ajuda os clubes, né, a contratarem os jogadores e tudo mais, mas esteticamente a camisa certamente é mais bonita assim do que a que ela vai ser, a que a gente vai ver dentro de campo cheio de patrocínio. Ó, eu vou dar minha opinião sem clubismo nenhum. Para deixar a camisa do São Paulo feia, precisa errar muito, né? Então, portanto, ela tá linda, a camisa do São Paulo, a nova. Sem clubismo nenhum. Agora é isso, mas não é? Para deixar feia a camisa do São Paulo, essa branca, precisa errar demais. Qual?